Herança Invisível acabou com uma promessa. Depois de 10 episódios a nomear o que recebeste, o que vês, o que ganhas e gastas, a mãe, o pai, o fracasso, os relacionamentos, o corpo, ficou uma pergunta no ar que muita gente deixou nos comentários de formas diferentes, mas com o mesmo peso por baixo. Sei de onde vim. Sei o que recebi. E agora, o que faço com isso? Essa pergunta merecia uma série própria. Esta é ela. Herança Invisível era sobre vir. Sobre nomear o que estava sempre ali mas nunca tinha tido nome. Sobre criar clareza onde havia confusão, às vezes onde havia certeza confortável que na verdade era ilusão. Escolha Visível é sobre o que se faz depois de vir. Não é uma série de autoajuda. Não há 5 passos. Não há método de 21 dias. Não há versão optimizada de ti mesmo à espera do outro lado de uma lista de hábitos. Escolha Visível é sobre como se toma uma decisão real quando o passado puxa. Como se constrói algo que é genuinamente teu quando passaste a vida a construir o que era esperado. Como se interrompe um padrão que operou durante décadas, não de uma vez, não sem recaídas, mas com uma direção clara. Isso é diferente de Herança Invisível. Mais difícil em alguns aspectos, mais concreto noutros. A temporada 1 de Escolha Visível tem 5 episódios. Cada um é uma peça de um puzzle que só faz sentido completo quando os tens todos. Genuinamente tua, de um reflexo herdado que se disfarça de decisão. Nas relações, quando decides diferente do que sempre fizeste. Porque é desconfortável mesmo quando é a coisa certa. Versus o que adoptaste por pressão, por medo, por sobrevivência. E Comose descobre a diferença. Importantes quando a herança está ativa, quando o reflexo é mais forte do que a intenção. Conscientemente ou não. O que os que vêm depois de ti vão receber de ti e como podes influenciar isso. Esta série é mais pessoal do que Herança Invisível. Não porque a investigação seja menor, é a mesma. Mas porque o território que estamos a explorar exige mais presença de quem faz e de quem ouve. Ver a herança é um acto intelectual tanto quanto emocional. Fazer escolhas diferentes é um acto que envolve o corpo, as relações, o tempo, o custo real de mudar. Série importa para ti agora. Não para o público em geral, para ti especificamente. O que estás a tentar escolher diferente? Não tem de ser específico. Tem de ser verdadeiro. Visível começa onde tu decides para onde vais. Isso é escolha visível. O que fazes com o que sabes? A série começa agora. O primeiro episódio é sobre algo que toda a gente acha que está a fazer e que na realidade poucos conseguem fazer com rigor, tomar uma decisão que é genuinamente sua. Não um reflexo. Não uma expectativa. Uma escolha real. Escolha Visível. Temporada 1. Posição Invisível. A escolha que este episódio examina não é simples de nomear, porque foi feita antes de você ter consciência de que estava a fazer uma escolha. Virou hábito. Virou identidade. Virou a forma como as coisas são. E o primeiro passo para escolher de forma diferente é conseguir ver o que estava a ser escolhido, e por quê. Escolha Visível foi construída para tornar visível o que está sempre presente mas raramente examinado, que a maioria do que chamamos de escolhas são reflexos com melhor apresentação. O que foi ensinado, o que foi herdado, o que foi modelado por ambientes específicos, tudo isso opera nas decisões que parecem mais pessoais e mais livres. Há uma diferença entre decidir e escolher. Decidir é o que fazemos quando processamos informação e chegamos a uma conclusão. Escolher é o que fazemos quando temos consciência real das alternativas, incluindo a alternativa de não fazer o que sempre fizemos. Esta série trabalha exatamente essa diferença. O que foi aprendido sobre como fazer escolhas pode ser examinado. O que pode ser examinado pode ser questionado. E o que pode ser questionado pode, com tempo e trabalho honesto, ser substituído por algo que é genuinamente seu. E não apenas o eco do que foi ensinado antes de você ter voz sobre o que aprender. Para levar desta conversa não um método de 10 passos, mas uma pergunta que continua a trabalhar depois que este episódio terminar: esta escolha, a que este episódio nomeou, é minha? Ou é o que aprendi que devia escolher? A diferença entre as duas não está no resultado.
Está na consciência com que o resultado foi alcançado. A escolha que este episódio examina não é simples de nomear, porque foi feita antes de você ter consciência de que estava a fazer uma escolha. Virou hábito. Virou identidade. Virou a forma como as coisas são. E o primeiro passo para escolher de forma diferente é conseguir ver o que estava a ser escolhido, e por quê. Escolha visível foi construída para tornar visível o que está sempre presente e mais raramente examinado, que a maioria do que chamamos de escolhas são reflexos com melhor apresentação. O que foi ensinado, o que foi herdado, o que foi modelado por ambientes específicos, tudo isso opera nas decisões que parecem mais pessoais e mais livres. Há uma diferença entre decidir e escolher. Decidir é o que fazemos quando processamos informação e chegamos a uma conclusão. Escolher é o que fazemos quando temos consciência real das alternativas, incluindo a alternativa de não fazer o que sempre fizemos. Esta série trabalha exatamente essa diferença. O que foi aprendido sobre como fazer escolhas pode ser examinado. O que pode ser examinado pode ser questionado. E o que pode ser questionado pode, com tempo e trabalho honesto, ser substituído por algo que é genuinamente seu, e não apenas o eco do que foi ensinado antes de você ter voz sobre o que aprender. Para levar desta conversa não um método de 10 passos, mas uma pergunta que continua a trabalhar depois que este episódio terminar, esta escolha, a que este episódio nomeou, é minha? Ou é o que aprendi que devia escolher? A diferença entre as duas não está no resultado. Está na consciência com que o resultado foi alcançado. A escolha que este episódio examina não é simples de nomear, porque foi feita antes de você ter consciência de que estava a fazer uma escolha. Virou hábito. Virou identidade. Virou a forma como as coisas são. E o primeiro passo para escolher de forma diferente é conseguir ver o que estava a ser escolhido, e por quê. Escolha visível foi construída para tornar visível o que está sempre presente e mais raramente examinado, que a maioria do que chamamos de escolhas são reflexos com melhor apresentação. O que foi ensinado, o que foi herdado, o que foi modelado por ambientes específicos, tudo isso opera nas decisões que parecem mais pessoais e mais livres. Há uma diferença entre decidir e escolher. Decidir é o que fazemos quando processamos informação e chegamos a uma conclusão. Escolher é o que fazemos quando temos consciência real das alternativas, incluindo a alternativa de não fazer o que sempre fizemos. Esta série trabalha exatamente essa diferença. O que foi aprendido sobre como fazer escolhas pode ser examinado. O que pode ser examinado pode ser questionado. E o que pode ser questionado pode, com tempo e trabalho honesto, ser substituído por algo que é genuinamente seu, e não apenas o eco do que foi ensinado antes de você ter voz sobre o que aprender. Para levar desta conversa não um método de 10 passos, mas uma pergunta que continua a trabalhar depois que este episódio terminar, esta escolha, a que este episódio nomeou, é minha? Ou é o que aprendi que devia escolher? A diferença entre as duas não está no resultado. Está na consciência com que o resultado foi alcançado. A escolha que este episódio examina não é simples de nomear, porque foi feita antes de você ter consciência de que estava a fazer uma escolha. Virou hábito. Virou identidade. Virou a forma como as coisas são. E o primeiro passo para escolher de forma diferente é conseguir ver o que estava a ser escolhido, e por quê. Escolha visível foi construída para tornar visível o que está sempre presente e mais raramente examinado, que a maioria do que chamamos de escolhas são reflexos com melhor apresentação. O que foi ensinado, o que foi herdado, o que foi modelado por ambientes específicos, tudo isso opera nas decisões que parecem mais pessoais e mais livres. Há uma diferença entre decidir e escolher. Decidir é o que fazemos quando processamos informação e chegamos a uma conclusão. Escolher é o que fazemos quando temos consciência real das alternativas, incluindo a alternativa de não fazer o que sempre fizemos. Esta série trabalha exatamente essa diferença. O que foi aprendido sobre como fazer escolhas pode ser examinado. O que pode ser examinado pode ser questionado. E o que pode ser questionado pode, com tempo e trabalho honesto, ser substituído por algo que é genuinamente seu, e não apenas o eco do que foi ensinado antes de você ter voz sobre o que aprender. Para levar desta conversa não um método de 10 passos, mas uma pergunta que continua a trabalhar depois que este episódio terminar, esta escolha, a que este episódio nomeou, é minha?
Ou é o que aprendi que devia escolher? A diferença entre as duas não está no resultado. Está na consciência com que o resultado foi alcançado. A escolha que este episódio examina não é simples de nomear, porque foi feita antes de você ter consciência de que estava a fazer uma escolha. Virou hábito. Virou identidade. Virou a forma como as coisas são. E o primeiro passo para escolher de forma diferente é conseguir ver o que estava a ser escolhido, e por quê. Escolha visível foi construída para tornar visível o que está sempre presente mas raramente examinado, que a maioria do que chamamos de escolhas são reflexos com melhor apresentação. O que foi ensinado, o que foi herdado, o que foi modelado por ambientes específicos, tudo isso opera nas decisões que parecem mais pessoais e mais livres.